Olá, corretor iniciante em planos de saúde. A Costa Brasil preparou esse treinamento para você. E no decorrer desse treinamento, caso tenha alguma dúvida, você pode voltar, anota essa dúvida que você teve e no final desse treinamento passe para nós, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as definições gerais de planos de saúde. Então, definições gerais sobre os planos de saúde é que os planos de saúde que você pode comercializar, eles são oferecidos por operadoras privadas e todas essas operadoras, elas são regulamentadas pela ANS, que seria a Agência Nacional de Saúde. Então, porque ele é um serviço particular oferecido por operadoras privadas e você, como um corretor, pode comercializar esses produtos dessas operadoras. E agora nós vamos falar os tipos de atendimento oferecido por essas operadoras. Então nós temos os produtos ambulatoriais, que como o nome já diz, ele é para ambulatório, para consultas, exames e terapias, que são terapias simples, tá? Quando nós falamos de um plano hospitalar sem obstetrícia, ele é um produto que ele vai dar cobertura hospitalar para uma cirurgia, uma internação e não tem a cobertura da obstetrícia. Quando nós falamos de um plano completo, aí eu falo do plano ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, que daí ele vai dar a cobertura para consultas, exames, terapias, internações e também a obstetrícia, que é a parte do parto, tá? Nós temos também as opções de planos odontológicos, sendo ele com a cobertura básica, restauração, tratamento de canal e as outras coberturas que seriam a cobertura para aparelhos ortodônticos e inclusive prótese. Então vai aparecer aí na sua telinha um pouquinho de cada procedimento que os planos de saúde ele pode oferecer em suas categorias, tá bom? Agora nós vamos falar de carência. E o que é a carência? É o período que o cliente tem que aguardar para poder ter a cobertura de determinados atendimentos, tá? Então, quando o cliente ele contrata o plano de saúde agora, ele não tem todas as coberturas liberadas. Isso é um ponto importante para você ter aí anotado quando for fazer a oferta para o cliente. Então, o cliente, quando ele contrata um plano de saúde, ele tem um período de carência a cumprir para ele poder ter a sua cobertura, que normalmente vai variar das operadoras, mas é 30 dias para uma consulta, um exame simples, 180 dias para um exame especial, internações, cirurgias e terapias, tá? Só que existe a redução de carência. O que é a redução de carência? Quando o seu cliente ele já está em uma determinada operadora e ele vai solicitar a troca, ele vai fazer a migração de uma operadora para outra. Então, quando ele tem mais de 6 meses na operadora atual, você consegue fazer a troca de operadora desse beneficiário com a redução de carência, que será necessário o envio da carteirinha e carta de permanência. Aí, se o período era, por exemplo, de 30 dias para consulta, acaba reduzindo, dependendo da operadora, para 15 dias ou 24 horas. E assim tem que sempre consultar as reduções de carência no aditivo da operadora que você está fazendo a contratação para o seu beneficiário. E também nós temos a portabilidade. A portabilidade, tá? O beneficiário ele vai solicitar direto no site da ANS. Por quê? A portabilidade, o cliente, ele traz todas as carências já cumpridas na sua operadora atual para a sua nova contratação. Porém, a modalidade de portabilidade não é liberada via corretor. Então, se você já tem um cliente com uma pré-existente, que a gente vai falar lá no decorrer deste treinamento, uma pré-existente grave, está com um tratamento, esse cliente ele tem que solicitar a portabilidade via ANS, aí não é uma comercialização feita por você, corretor. Agora nós vamos falar sobre a área de abrangência. Cada plano de saúde ele tem a sua abrangência, a sua área de comercialização, sendo regional, municipal, estadual e nacional. Então vai ter produtos que você vai vender com comercialização e utilização regional. Então você tem que se atentar à região. E muitos deles são restritos aos bairros. Então quando você realizar a cotação, tem que se atentar também à área de comercialização e também de atendimento para o seu cliente. E também, corretora, existem os padrões de acomodação para o seu cliente em casos de internação. Um ponto importante. Se o cliente contrata enfermaria e apartamento, isso só vai mudar se o cliente solicitar alguma
internação. Para consultas e exames, isso não muda nada. Ou seja, na enfermaria, quando esse cliente der entrada em uma internação, ele pode ficar no quarto com mais uma ou duas pessoas. E no quarto apartamento, como o nome já diz, ele vai ficar sozinho em um único quarto. Tá? Então, sempre quando for fazer a cotação, se atentar às operadoras que fornecem a opção de contratação de enfermaria ou apartamento. Continuando, agora este tópico é sobre o reajuste. Como nós sabemos, tudo nessa vida sofre o seu devido reajuste. Nos planos de saúde existem dois reajustes mais comercializados, que é o reajuste anual, ou seja, quando o cliente faz a contratação, após um ano de contratação deste plano de saúde, ele vai sofrer o seu reajuste, que existem percentuais determinados. Nos planos pessoa física, o reajuste é determinado pela ANS, como nós falamos no início, Agência Nacional de Saúde, que vai determinar qual será o percentual de reajuste para planos pessoa física. Nos planos PME empresariais, que nós falamos, o reajuste ele é pela carteira, pela sinistralidade dessa empresa. E os planos por adesão, que é os planos de entidade de classe, é o reajuste de toda aquela carteira. Então, a administradora vai fazer aquele reajuste de acordo com o percentual de utilização que teve ao decorrer daquele ano para a carteira. Mas isso é um tópico para a gente falar mais à frente. E também o reajuste por faixa etária. Como você sabe, para cotar o plano de saúde, você precisa da faixa etária do beneficiário, que é determinado o valor. Então, quando esse beneficiário ele entra no plano de saúde com 18 anos, quando ele tiver 19 anos, ele vai sofrer o reajuste. E depois o reajuste de faixa etária é só quando ele fizer 24 anos. Mas todo plano de saúde ele tem aquela sua tabelinha e também o percentual de reajuste de faixa etária. Corretor, essas são as modalidades que você pode comercializar de planos de saúde, sendo ela PME empresariais via CNPJ, pessoa física e sênior, né, que é comercializado via CPF, e o adesão, que são os planos por entidades de classe, para aquela pessoa que trabalha registrada ou possui um diploma e uma formação. Planos empresariais são contratos, né, como nós já falamos, feitos através de um CNPJ e pode ser feito para o sócio e para os funcionários devidamente registrados, tá? Cada titular num plano empresarial, ele pode colocar os seus dependentes diretos e algumas operadoras têm flexibilidade na aceitação de agregados. Também existem algumas operadoras com flexibilidades na aceitação para prestadores de serviços, porque muitas empresas acabam não tendo o registro, né, em carteira desses funcionários. Caso você vá fazer alguma cotação nesse formato, solicitar orientações para o seu supervisor. Agora, a contratação pessoa física sênior, como nós falamos, ela é feita via CPF. Só que você tem que se atentar às regras de comercialização por faixa etária. Muitas operadoras têm restrição para algumas faixas etárias na contratação. Então, quando você for fazer a cotação, tem que se atentar a essas informações. Mas a contratação ela é feita via CPF, RG, CPF, comprovante de endereço. É uma das modalidades mais comercializadas hoje no mercado. Quando nós falamos de um plano sênior, nós estamos falando de um produto para melhor idade. Então, sempre se atentar, quando você está fazendo uma contratação, né, uma cotação para o 49+, acima de 49 anos, já é considerado sênior. Então, tem operadoras específicas em atendimento para melhor idade. E quando nós falamos de recém-nascido, um plano de saúde para uma criança, são poucas as operadoras que têm essa aceitação. Então, sempre consultar o seu supervisor. Agora nós vamos falar brevemente sobre os planos de adesão. São planos para entidades de classe. Ela é feita via uma administradora. Então, esse beneficiário ele vai se vincular a um sindicato junto com uma administradora para poder fazer a contratação. Aí vem a questão, por que não fazer então um plano pessoa física? É que os planos por adesão, ele tem maiores coberturas. Lembra que no primeiro tópico nós falamos sobre ambulatorial, hospitalar, sobre a abrangência nacional? Quando nós falamos de planos pessoa física, eles não possuem cobertura nacional, não possuem a opção, por exemplo, de um reembolso para o seu cliente. Já na modalidade de adesão, ele tem esses benefícios, tá? Então, sempre se atentar se esse cliente possui algum diploma, se trabalha registrado, para você conseguir fazer essa contratação na modalidade adesão. E também existem operadoras com flexibilidade na aceitação de sócio vinculado, tá? Para mais informações, consulte o seu supervisor.
Agora nós vamos falar de planos odontológicos. Como a gente já sempre costuma dizer, a saúde começa pela boca. Então, um bom ponto para você ofertar para esse cliente os planos odontológicos, um ticket médio baixo, e você acaba fidelizando o cliente com você. Os planos odontológicos podem ser feitos via CPF ou CNPJ também, seguindo a regrinha como nós falamos. CPF é só o CPF do beneficiário e por CNPJ é com o CNPJ e pode entrar os sócios e os funcionários, tá? O plano odontológico, ele já tem a sua categoria básica, que ele vai dar atendimento para restauração, tratamento de canal e tudo mais. Porém, existem categorias com coberturas adicionais, que daí sim, por exemplo, um aparelho ortodôntico, uma prótese, até mesmo clareamento. Para mais informações, quando fazer a cotação, tem que se atentar às coberturas. E vamos às perguntas frequentes que você vai acabar recebendo dos clientes e você acaba aprendendo com elas. A primeira seria: o cliente pode ter mais de um plano de saúde? Sim, sendo de operadoras diferentes, o cliente ele pode contratar mais de um plano de saúde sem problema algum. O cliente pode cancelar o plano de saúde a qualquer momento? Aí vai depender. Por quê? Os planos empresariais, o cliente ele tem uma fidelidade de pelo menos um ano dentro do plano de saúde. Se cancelar antes, ele paga multa. Os planos por adesão não possuem fidelidade. Os planos por pessoa física, dependendo da operadora, tem sim a fidelidade de um ano. Antes disso, o cliente acaba pagando uma multa por rescindir o contrato antes desse período de um ano. O plano de saúde, ele cobre tudo? Aí é um ponto de atenção. Os planos de saúde, como o nome já diz, é para a saúde, então ele não tem cobertura para a parte estéticas e também para tratamentos que ainda estão passando por aprovações, tá? Então, o que o plano de saúde ele vai cobrir? Tudo o que vai constar dentro do rol da ANS. Caso você queira mais informações, só solicitar para o seu supervisor. O plano de saúde ele tem fidelidade? Aí é aquela pergunta como nós falamos sobre o cancelamento. Então existem planos de saúde que ele vai sim ter a fidelidade de um ano de contratação. Nós falamos sobre carência. Aí vai ter clientes que vai falar para você: e se pagar antecipado, consegue reduzir as carências? Não. As mensalidades do plano de saúde, como já diz, é mensal, então é pago mensalmente. Não tem como antecipar este pagamento para ter redução de carência, exceto para os planos odontológicos que sim, tem a opção de pagamento anual com a redução de carência, mas para os planos de saúde não tem essa possibilidade. Se o cliente declarar a CPT, tem algum problema? O que é CPT? Carência parcial temporária. Todo aquele tratamento, todo o histórico de saúde que o cliente tem antes de contratar o plano de saúde. E é de extrema importância ele fazer essa declaração, tá? Então, quando o cliente faz um plano de saúde, ele recebe uma declaração de saúde que ele vai fazer o preenchimento do seu histórico. E todo aquele item que ele declarar, ele entra com a CPT de 2 anos para exames especiais, internações e cirurgias. Lembra que nós falamos sobre a redução de carência e sobre a portabilidade? Se esse cliente ele está fazendo um tratamento de alta complexidade, aí a portabilidade via ANS, você acaba não interferindo. Como cobrar a taxa de angariação? Esse é o maior vilão nos planos de saúde por adesão, porque por adesão o cliente ele paga a primeira taxa de adesão, que nada mais é do que a taxa pelas prestações de serviço que você ofereceu para o cliente. Sempre você, corretor, tem que se valorizar. Tá fechando um plano por adesão? Você sempre vai passar para o cliente. O plano por adesão você já paga a primeira no ato da contratação e as demais na data da vigência. Sempre fazer de forma clara essa cobrança e deixando claro que não é a primeira mensalidade, e sim a taxa de angariação pelas prestações do seu serviço para ele. Como vai funcionar os pagamentos desse cliente? Aí é um ponto importante. Como nós falamos anteriormente, existe a taxa de angariação nos planos por adesão, existe a primeira mensalidade nos planos pessoa física e nos planos empresariais via CNPJ. Sempre se atentar, porque existem algumas operadoras que a primeira mensalidade já é paga no ato para você, corretor, e muitas delas a primeira é paga via boleto. Então você vai fazer todo o trâmite da venda, pegar essa documentação, nos encaminhar, o nosso administrativo vai gerar essa proposta e depois o cliente vai receber o boleto para o pagamento da primeira mensalidade. Mas calma, isso daí você vai saber quando você realizar a sua primeira venda.
E uma pergunta que é um grande tabu. Muitos clientes vão chegar para você, eu não quero plano com coparticipação. Você vai passar a cotação e ele vai falar, esse plano é com coparticipação? Sem coparticipação? O que acontece? A coparticipação nada mais é que o cliente ele vai pagar a mensalidade do plano e vai pagar uma pequena coparticipação toda vez que utilizar o convênio. Muitas operadoras estão aderindo à coparticipação por quê? A coparticipação, ela de certa forma faz o cliente utilizar de forma mais consciente, porque ele vai pensar o seguinte, eu pago o plano e se eu utilizar eu vou ter que pagar? Porque a utilização ela tem que ser de forma consciente. E muitos desses planos agora, ele tem a coparticipação parcial, que a parcial é somente para terapias. E se o cliente chegar com essa objeção, você pode seguir da seguinte forma. Olha, hoje os planos de saúde regulamentados pela ANS estão seguindo a regra sim de coparticipação, porém temos opções de coparticipação parcial, que é somente para terapias. Então isso não vai interferir na utilização de pronto-socorro, consultas e exames. Quando você já fala dessa forma, você já tranquiliza o cliente. Outra forma de você também abordar a coparticipação é falar o seguinte, olha, a coparticipação é justamente para controlar a utilização. Se você está fazendo um plano de saúde que você não vai ter muita utilização de um pronto-socorro, de uma consulta e exames, você pode ficar tranquilo, porque você não vai sofrer impacto na sua fatura. E aqui, corretor, vão algumas dicas para você que está só começando. Conheça a fundo os planos de saúde, entenda as coberturas e também os diferenciais de cada operadora. Construa um bom relacionamento com os clientes, seja um bom ouvinte, tenha empatia e seja transparente. Desenvolva suas habilidades de venda, conheça as técnicas de venda e personalize a sua abordagem. Utilize ferramentas disponíveis, como por exemplo o marketing digital, as artes de divulgação para alavancar as suas vendas. Seja ético e profissional, mantenha uma postura sempre profissional. E com isso, chegamos ao fim. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, seja ela sobre carência, sobre a faixa etária, coparticipação, anote e vamos tirar todas as suas dúvidas. É sempre importante você se atualizar no mercado. Atualizar com os treinamentos e com as informações que são fornecidas diariamente para você. Boas vendas!